considerado por muitos como um dos melhores de todos os tempos, pois marcou a infância de várias pessoas e por mais que já tenhamos assistido todos os episódios, sempre acabamos rindo como se estivéssemos vendo pela primeira vez. O programa ficou famoso em diversas partes do mundo e devido a todo esse sucesso, existem várias curiosidades sobre ele que provavelmente você não sabia. Descubra nesse vídeo 25 curiosidades que você não sabia sobre o seriado Chaves. O criador de Chaves foi Roberto Gomes Bolanhos e o seriado foi produzido pela Televisão Independente do México, que com o passar dos anos passou a se chamar Televisa. E o diretor era Henrique Segoviano, que dificilmente mostrava o seu rosto. O primeiro capítulo foi transmitido no dia 20 de junho de 1971 no Canal 8 do México. E o último foi transmitido no dia 7 de janeiro de 1980, este como programa independente, e em 1992 como parte do programa Chespirito. O seriado chegou a ser transmitido em quase toda a América Latina e foi dublado em mais de 50 idiomas diferentes. E no ano de 2011 era transmitido em 20 países. Antes de ser criado o seriado, o professor Girafales já existia. Ele era um dos integrantes do programa Os Super Gênios da Mesa Quadrada. No início, o seriado era transmitido à noite, pois a ideia de Roberto era criar um programa de humor para adultos. Porém, o seriado fez bastante sucesso e acabou sendo transmitido para todos os públicos. Devido ao programa não ter muitos recursos, Maria Antonieta de las Nieves, a Chiquinha, teve que gravar a voz de apresentação do seriado. Anos depois, o esposo de Maria Antonieta gravou a entrada que a maioria das pessoas conhecem. El sensacional Chavo del Ocho, interpretado por el supercomediante Chespirito. Este es el sensacional Chavo del Ocho, interpretado por el supercomediante Chespirito. A música de abertura original do Chaves se chama Os Elefantes Nunca Esquecem, que é uma adaptação da canção Marcha Turca criada por Beethoven. Con María Antonieta de las Nieves como la Chiquinha. Chaves, antes de se tornar seriado, foi uma cena divertida em uma história específica, onde um menino pobre discute com um vendedor de balões em um parque. Esse vendedor era interpretado por Ramon Valdés. Foi chamado de El Chavo del Ocho porque inicialmente era transmitido pelo Canal 8 da TV mexicana. Assim as pessoas falavam o nome do seriado e ao mesmo tempo diziam o canal que transmitia. Depois, o seriado mudou de canal e associaram o 8 ao número da casa que o Chaves morava. Os capítulos da viagem a Acapulco são os únicos onde aparece o elenco completo. No início, seu Madruga morava na casa de número 14, porém, mais tarde, passou a morar na de número 72, já que foram criados os personagens Dona Florinda e Kiko, e estes passaram a morar lá. De acordo com um jornal mexicano, em 1975 a série era vista por mais de 350 milhões de telespectadores a cada semana, obtendo uma média de 55 a 60 pontos de audiência. O elenco começou a realizar turnês por outros países a partir de 1977, onde atuavam e cantavam as músicas da trilha sonora. Existe um livro chamado O Diário de Chaves, que narra a vida do Chaves antes de chegar à vila, onde conta que sua mãe era muito pobre e acabou abandonando. E ele fugiu do orfanato e passou a ser criado por uma idosa da vila que morava na casa de número 8. O personagem Chaves é fanático por sanduíches de presunto, mas ele só pôde comer esse sanduíche em apenas 2 episódios. Os sapatos do Chaves são um presente da Chiquinha. Antes era do seu Madruga, porém ela lhe deu no dia em que ele chegou à vila. Chaves, você lembra que naquele dia eu te dei os sapatos do meu papai? Como é que eu não ia lembrar se eu ainda tô com eles? Na hora que apitar, você fala.
As roupas do seu Madruga são as mesmas que Ramon Valdez se apresentou no primeiro dia de trabalho. Chespirito achou que aquelas roupas estavam ótimas para aquele personagem. Abra sua boca! Curiosamente, no início do seriado, o personagem Chaves chorava de outra forma. Porém, pouco tempo depois, passou a adotar a forma que todos nós conhecemos. Chespirito foi um dos primeiros a usar o efeito chroma key na televisão. Através desse recurso, ele podia clonar alguns atores, podendo gravar cenas do Senhor Barriga e o Nhonho, Popes e Dona Florinda, Chiquinha com a sua bisavó e o Chaves com o Chapolin. Além disso, ele utilizava para fazer cenas onde os personagens voassem, ficassem gigantes ou minúsculos. O Rei Pelé ligou para Roberto Gomes Bolanhos para fazer uma proposta de lançar o filme do Chaves. Porém, Roberto não quis levar esse personagem para o cinema. Que filme, teria sido melhor ir ver o Pelé. Fica quieto! Nas suas primeiras exibições, o seriado obteve uma recepção negativa, pois o seu conteúdo era classificado como grotesco, idiota, fútil, alienante e não recomendável. Um dos temas que mais recebeu críticas foi a violência explícita através dos golpes e insultos entre alguns personagens. Um dos primeiros episódios de Chaves acabou sendo censurado, pois o seu conteúdo foi considerado muito violento para o público infantil da época. Quando a personagem Popes entrou no seriado, ela tinha uma voz fanha, aquela que é nasalada. E com poucos dias, um senhor falou para Roberto que não voltaria a assistir o seu programa, pois seu filho tinha esse problema e as crianças começaram a fazer bullying com ele na escola. Roberto então resolveu desaparecer com a personagem e um ano depois ela voltou com uma voz normal. Es un lápiz, nomás que ya le han sacado punta muchas veces. Em um certo programa de televisão, Chespirito denunciou o plágio que havia sido vítima no ano de 1973. Ele informou que quando ainda não havia nenhum órgão onde ele pudesse registrar suas criações, escreveu um roteiro de cinema que contava a história de uma menina que movia objetos, levitava e saltava da cama possuída. E tempos depois saiu o livro e o filme O Exorcista. O seriado teve entre 1973 e 1979 312 episódios gravados e atualmente desses 312 são distribuídos pela Televisa aos outros países apenas 273. 39 desses episódios são chamados de perdidos mundialmente. Chespirito revelou que queria fazer um episódio final onde Chaves seria atropelado e morreria, enquanto tentava salvar um menino. Porém, a filha dele, que é psicóloga, lhe disse que esse episódio poderia traumatizar o seu público. E essas foram as 25 curiosidades sobre o seriado Chaves. Graças à internet, hoje podemos assistir os episódios a qualquer momento e rir como uma criança. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal caso seja novo por aqui. Um grande abraço e até mais!